Bom, a partir desse momento a gente está gravando a nossa reunião, tá bom? Bom, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, de acordo com o agendamento, sobre alguns pontos relacionados a KPIs, tá? Como é que vocês... hoje vocês têm KPIs gerenciais. KPIs são indicadores que mostram a performance, basicamente, o monitoramento da performance quando a gente precisa monitorar algum departamento, tá? Vocês têm KPIs, departamento comercial, administrativo, marketing. Quando a gente faz, por exemplo, geração de leads, o custo por lead, a quantidade de leads, é um KPI, né? Então a gente sabe que a gente precisa de uma quantidade específica de leads para poder realizar uma venda, né? Então, vocês já trabalham com essa parte de KPIs? Oi, vocês estão me ouvindo legal? Oi. Em qual sentido você diz assim? Não, no sentido de que vocês já delimitaram alguns indicadores para cada setor, para monitoramento, a parte comercial, administrativa, né? Ah, Para os sim. A vendedores. gente já tem monitorado alguns clientes, né? Algumas áreas também aqui no nosso estado que tem um resultado maior. Isso sim. A faixa etária e por aí vai. Tá, legal. Estudo de mercado. Bom, então assim, basicamente, KPIs analíticos, tá? O que são KPIs? Né? A ideia da gente fazer essa reunião hoje é introduzir essa parte de KPIs administrativos, tá? Que é uma parte muito importante, porque eles são indicadores, eles são relevantes para a gente avaliar a evolução, a cadência de determinado processo, ou seja, à medida que a gente tem um processo administrativo, ou seja, um processo de administração de corretores, ou um processo de administração de planos de saúde, ou um processo de administração empresarial, ou um processo de venda. É importante que a gente delimite dentro dessas bolhas quais são os indicadores que a gente tem que monitorar a fim da gente poder aprimorar o processo, né? Ou seja, dentro de tudo que está funcionando bem, tem alguma coisa que pode funcionar melhor. Dentro daquilo que não está funcionando bem, tem alguma coisa que está funcionando de forma boa. Então, a gente pode, através de indicadores, pequenos indicadores, monitorar isso, né? Então, assim, os KPIs, eles têm três pilares, tá? Que são o KPI, ele é uma abreviação que veio do inglês, que é Key Performance Indicators, que é indicadores de performance, né? Ou indicadores chaves de performance, né? Então, assim, eles são utilizados para melhora de processos em curto prazo. Eles, geralmente, a gente tem um KPI que gera um dado concreto ou específico, né? E eles são associados, geralmente, a modelos de remuneração e metas. Ou seja, muitas vezes a gente pode utilizar um KPI para fazer uma progressão de comissionamento ou para fazer divisão de participação nos lucros ou para ou para estabelecer uma remuneração variável a partir do atingimento de determinadas metas. Por exemplo, né, uma visão de longo prazo traduzida para uma visão de curto prazo. Então a gente vai separar, geralmente a gente pode separar os nossos KPIs para monitoramento semanal. Pode ser semanal? Pode. Quando a gente tem muito bem estabelecido quais são os KPIs que a gente tem, a gente pode fazer um monitoramento semanal. A gente pode fazer um monitoramento diário. A gente pode fazer um monitoramento por produto, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou agora estabelecer metas de venda de determinados produtos. Determinados produtos têm certas peculiaridades. Por exemplo, eu vou fazer bem geral. Plano de saúde de pessoa física, plano de saúde com o CNPJ. Ok. Então, a partir disso, eu tenho dois produtos.
Bom, dentro desses dois produtos, eu posso estabelecer indicadores para determinar a performance até eu atingir a minha meta. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que é pessoa física ou adesão, eu posso determinar que a quantidade de, por exemplo, tem um KPI comercial, a quantidade de abordagens que os meus vendedores e colaboradores fazem, a quantidade de envios de propostas, a quantidade de ligações podem ser fatores-chave para que eu venda mais produtos adesão ou pessoa física. Eu posso delimitar também o número de consultorias, o número de visitas, o número de envios de proposta, como eu já falei, ou de cotações para CNPJ, para pessoas que têm CNPJ. Então, você pode delimitar isso e separar os seus produtos tanto por marcas quanto por nichos, né? Para que você possa estabelecer um planejamento estratégico. A gente chama isso no planejamento estratégico de plano plurianual, tá bom? A gente geralmente, e esse aqui é um modelo que eu utilizo, tá? Eu utilizo muito das minhas empresas um modelo trimestral. Então, eu delimito metas financeiras de performance e crescimento por trimestre, tá? A gente faz uma análise que a gente chama de análise retroativa, né? Ou seja, bom, vamos analisar, por exemplo, eu tenho um monitoramento ativo há mais ou menos 4 anos, tá? A Inova tem 5 anos, né, de existência. Então, eu tenho, no primeiro ano a gente sabe que é mais desafio, a gente vai implementando. A partir do segundo ano eu já comecei a monitorar vários processos que foram sendo aprimorados. Então, eu consigo estabelecer, por exemplo, o faturamento de janeiro nos últimos 4 anos, o índice de captação de lead nos últimos 4 anos, em janeiro, a quantidade de contratos que foram enviados versus a quantidade de contratos que foram assinados em janeiro dos últimos 4 anos. O crescimento de faturamento da Inova nos últimos 4 anos, levando em consideração cada trimestre e individualizando isso por mês, tá? Então, à medida que você tem esse monitoramento, você já primeira coisa que é importante do KPI, quando você tem esse monitoramento, você consegue estimar o seu faturamento potencial. Você já estima, por exemplo, eu estou tendo um faturamento médio de 100 mil reais mês. Bom, eu sei que no final do ano eu vou ter um faturamento de 1 milhão e 200. Pega os últimos 4 anos, qual foi o meu faturamento? Qual foi a progressão de faturamento? Qual foi o crescimento empresarial? Qual foi o crescimento de faturamento? Etc. Bom, isso já me dá uma base para eu delimitar 2 pontos, ou seja, um segmento de reta, né? Então, eu delimito esse segmento de reta a partir do momento que eu tenho base de comparação, tá? Então, isso é por isso que é importante. Bom, existe um ciclo. Tá tudo certo até por aqui? Tá. Bom, existe um ciclo que nós chamamos de PDCA, Plan, Do, Check, Act, tá? Ou planejar, executar, analisar e ajustar. Bom, dentro do nosso processo administrativo empresarial, seja ele qual for, seja você um consultor, vendedor, gerente, supervisor, coordenador, diretor, enfim, não importa. Esse ciclo, ele é muito importante, tá? Por quê? Porque é uma maneira de você responder a mesma pergunta de maneira repetitiva e objetiva. Ou seja, quando nós temos assim, bom, agora nós vamos pegar o exemplo da Vita. A Vita entrou no mercado agora através. A Vita, eu sempre atendi a Vita para planos de saúde seguros. Mas ela entrou numa outra área, que é uma assessoria jurídica para restituição de valores relacionados a impostos. Bom, à medida que eu tenho um produto de nicho diferente, qual é a minha objetividade? Como é que eu vou planejar isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiramente fazer o planejamento de mercado, equipe,
atendimento e potencial de ganhos, ok. A partir disso, eu começo a verificar o que eu preciso para executar, ou seja, infraestrutura, começo a executar o processo, né? A partir da execução do processo, você, quando executa, você gera seus KPIs. Então, bom, eu tenho que saber quantidade de clientes, a porcentagem de conversão, como que está sendo a parte de funil de venda, eu estudo minha persona. A partir disso, eu sei que eu tenho uma temporalidade até que eu consiga receber os ágios dessa ação, ou seja, a partir do momento que eu consiga atender o cliente, fechar o negócio, resolver o problema e receber o dinheiro relacionado a isso, eu tenho já mais um KPI, eu tenho um KPI temporal. A partir disso eu analiso, que é onde entram os KPIs, e aí eu vejo assim, bom, mas a minha estimativa era ganhar 10, eu ganhei 5, eu ajusto para chegar novamente na execução, ou seja, eu vou pegar, analisar a minha execução, ajusto a minha execução, faço um novo planejamento de execução e executo. Então, esse é o ciclo PDCA: planejar, executar, analisar e ajustar. E isso é para qualquer processo, serve para processos de venda, serve para processos administrativos, serve para desenvolvimento de produtos, serve para desenvolvimento de serviços, para todo o processo. Essa é a base do processo de implementação de qualquer produto dentro de uma empresa, tá? Vocês tendo dúvidas, é só me interromper, tá? Eu vou deixar o chat aberto aqui, caso a gente tenha necessidade de responder. Até aqui, tudo bem? Tudo certo. Beleza. Bom, então, pessoal, o que acontece? Existe uma diferença entre o indicador, métrica e meta, né? Ou seja, o indicador, tá? O indicador, eles são parâmetros, tá? Por exemplo, penetração de um produto, tá? De um mercado. A métrica, ela é uma unidade de medida, tá? Então, o indicador é por exemplo, qual é a penetração de um produto no mercado? É boa, é ruim, é uma porcentagem? Você vai definir. Dentro disso, você vai ter uma métrica, tá? Então, você define o parâmetro. O parâmetro é a penetração de um produto. Qual é a métrica? Bom, a métrica é porcentagem de pessoas que compram, a porcentagem de pessoas que não compram. A métrica é a quantidade de produtos disponível no mercado desse processo, a quantidade de pessoas que têm o mesmo nicho de execução, ou seja, concorrência. A métrica, ela é um número. Eu costumo dizer que o indicador, ele é um número racional. A métrica, ela é um número irracional, tá? Digo a métrica. A meta, ela é aquilo que você deseja. Ou seja, você verifica, a partir do momento que você identifica um indicador, você fica sabendo que aquilo existe. Aí, a partir do momento que você fica sabendo que aquilo existe, você numera, você compara conjuntos numéricos. Ou seja, né, essa é a matemática básica de quinta série. Né? Você vai comparar os conjuntos numéricos para poder fazer uma contagem, entender se aquilo se aplica ao teu, né, à tua realidade. Você gera uma métrica. E a partir disso você gera uma expectativa, que é a sua meta, tá? Então, a partir disso você tem como chegar numa estratégia para te levar a encontrar este número desejável, entendeu? Então, bom, eu sei que o indicador me diz que existem muitas pessoas que não têm planos de saúde. A métrica, 78,6% das pessoas têm plano de saúde pessoa física, 23,4% tem pessoa jurídica. Muito bem. E ainda nós temos aí cerca de 50 milhões de pessoas que não têm plano de saúde. Pô, legal. Qual a parcela de mercado que eu quero disso? Bom, eu quero uma parcela de mercado de 5% desse mercado que tem plano de saúde e eu quero 10% daquele que não tem plano de saúde. E a partir desse momento você tem a sua meta. Pode ser absoluta ou pode ser uma porcentagem. Eu gosto de trabalhar bastante com porcentagem, eu gosto de trabalhar muito com número irracional. A partir disso, você vai estabelecer estratégias para atingir a sua meta, entendeu? Esse é o joguinho do indicador. Agora a gente vai falar sobre alguns tipos de categorias de indicadores. Lembrando que vocês têm que ter na mente de vocês indicador, métrica
e meta, tá? Dentro desta hierarquia. Bom, tipos de categorias de indicador. Existem indicadores quantitativos, que são aqueles que são determinados por um número, né? Eles focam no número, no quê, né? Nós temos indicadores qualitativos, né? Que são tipicamente características associadas a um processo ou um processo de decisão ou a negócios, que focam no porquê, né? Nós temos indicadores de processo, que são utilizados para medir o ritmo ou também medir eficiência ou ambos, né? A gente chama isso de indicadores de produtividade, né? Ou seja, processos que são repetitivos necessitam de ritmo e necessitam de eficiência. Você cria uma possibilidade de monitorar o ritmo e eficiência através de indicadores de processo. Temos indicadores de tendência, que são utilizados para prever ou antecipar resultados, né? Ou seja, você vai confirmar ou não uma tendência a médio, longo prazo a partir dos indicadores de tendência. Ou seja, eu sei que a partir do advento de um governo novo, eu vou ter a entrada no mercado de pessoas, um nicho XYZ, em virtude dos programas relacionados à inclusão social de determinado governo. Bom, isso é um indicador de tendência. Eu sei que a tendência do dólar é aumentar no primeiro trimestre e depois ser reduzido a partir da implementação de políticas públicas econômicas. Isso é um outro indicador de tendência. Bom, eu sei que a tendência desse ano de 2023 e 2024 é aumento de taxa de juros. Então, há indicador de tendência da quantidade de fornecimento de crédito no mercado, de fornecimento de investimentos de renda fixa no mercado, como CDI, como Tesouro Direto. Bom, eu sei que a tendência da bolsa das empresas estatais é ter uma queda abrupta agora e no decorrer de 2, 3 anos ter um aumento. Bom, eu estou trazendo indicadores de tendência, eu estou trazendo indicadores que vão me proporcionar ter uma tomada de ação ou fazer uma estratégia relacionada para ganho de mercado. Nós temos indicadores também de entrada, né? São utilizados para medir recursos de longo tempo, seja certo entre a gente medir a eficiência dos recursos e a eficácia da sua utilização, tá? Que também pode ser utilizado, via de regra, a gente usa isso mais para recursos financeiros, recursos físicos e tal. A indicação também, temos indicadores também de saída, ou seja, os mais comuns mostram o resultado de uma atividade e medem a consequência daquela atividade. Então, indicador de saída, por exemplo, eu tenho uma atividade de venda. A partir disso, eu tenho a quantidade de vendas associadas a esse departamento, a esse indicador. Tá? Ok? Ok. Continuando, temos indicadores práticos que mostram o impacto de um processo específico numa companhia e os seus efeitos. Ou seja, eu tenho uma equipe de venda. Ok. Mas agora eu terei uma equipe de SDRs, que é um profissional que antecipa o atendimento e prepara o atendimento para o vendedor. Então, eu separo, por exemplo, eu tenho 10 vendedores. Eu contrato 2 SDRs para uma equipe de 5 e a outra continua como está. A gente fala isso de indicador prático com fator modificador de corte. Eu separo as pessoas com 2 equipes e aí eu modifico apenas, elas seguem os mesmos processos de atendimento, elas têm acesso às mesmas tecnologias, aos mesmos produtos, ao mesmo gestor. A diferença é que uma tem SDR, a outra não tem. A partir desse momento eu vou aferir o impacto que essa modificação de processo vai imputar dentro da performance da minha companhia. Aí eu tenho indicadores mistos. Temos indicadores históricos, que eu já conversei, que é a parte de que a gente chama de redução gradual ou redução remissiva, que isso é estatística, onde a gente vai fazer um estudo pregresso de toda a performance da tua empresa, dos indicadores anteriores, sejam eles diretos ou indiretos, para poder prever, por exemplo, eu posso fazer um estudo pregresso da minha empresa 5 anos atrás e prever os meus próximos 10, entendeu? Importante. Também, mas esse é um indicador mais de gestão. Indicadores de ação medem e refletem o compromisso da companhia efetivamente implementar ações de mudança. Vamos pegar um exemplo
Por exemplo, eu tenho hoje uma realidade de que as empresas estão se tornando economicamente verdes, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que as empresas estão tendo uma preocupação maior em modificar o seu cenário interno a ponto de não poluir tanto ou reduzir a sua poluição do meio ambiente de forma a neutralizar carbono na atmosfera, né? Isso inclui tanto o processo de produção administrativo e logístico, né? Então, o que eu tenho como indicador de ação? Eu tenho que reduzir a poluição da minha produção, tenho que reduzir a poluição da minha logística e na aquisição dos meus insumos de produção eu quero que esses fornecedores também façam isso. Então, a partir disso, eu crio uma cadeia de indicadores de ação que vão proporcionar que eu consiga chegar no meu objetivo. Nós temos indicadores também que são financeiros, que é muito comum para a gente, que vai induzir e medir a estabilidade econômica, o crescimento e a sustentabilidade dos nossos negócios. Estabilidade econômica, por exemplo, o capital de giro após 60 dias, ou a gente chama de EBITDA. Crescimento empresarial, de faturamento, de penetração de mercado, de funcionários. Sustentabilidade também, que vai de encontro ao indicador número 9. Nós temos também indicadores direcionais no ponto 11, que são utilizados para comparar a evolução de longo prazo dentro de um negócio. Então, eu tenho indicadores direcionais, que, por exemplo, meu indicador direcional principal é o crescimento empresarial e aumento de equipe, penetração de mercado, dentro do indicador direcional. Então, isso para mim, e aí você não precisa selecionar todos esses 11 indicadores, mas você pode pegar os principais e já começar a pensar como você vai estruturar aquilo que é relevante. E você não precisa ter diversos indicadores. Você pode ter um indicador, por exemplo, vamos pegar o indicador administrativo. Então, vamos lá. A empresa faturou X, ela atingiu a meta Y. O administrador, ele passou alguma estratégia específica com eficiência para seus coordenadores. Os comissionamentos estão sendo pagos em dia. Entende? Tudo isso aqui é administrativo. Coordenação. Poxa, o coordenador, ele está implementando estratégias diferentes para cenários diferentes? Indicador qualitativo. Sim ou não? Quantidade de treinamentos que o coordenador dá, quantidade de reuniões que o coordenador faz, capacidade do coordenador de atingimento de metas. Ele atingiu a meta sim ou não? Qualitativos. Você pode estruturar também para o seu comercial. Quantidade de clientes atendidos. Desses clientes atendidos, quantos foram por WhatsApp, quantos foram por ligação, quantos foram por e-mail. Quantidade de conversão por ligação, por WhatsApp, por e-mail. A evolução para reuniões presenciais ou online a partir da abordagem. Quantidade de vendas, quantidade de envio de propostas, quantidade de cotações no sistema. São todos indicadores que podem auxiliar você à tomada de decisão. Por quê? Porque muitas vezes você vai ver cenários assim, isso é bem corriqueiro, tá? Você vai ter um vendedor que envia 10 propostas por dia e vende 5. Vai ter vendedores que podem enviar 30 propostas dias e vendem uma, entende? E aí você vai notando que sempre existe um padrão. E o que acontece? Eu pego por mim, por exemplo, eu tenho um departamento comercial. Eu tenho hoje, que eu estou trabalhando, cerca de 12 leads, tá? Então, em 10 dias, eu já fiz 2 fechamentos e estou trabalhando 10 leads. Desses 10 leads, com certeza, 5 vão fechar entre hoje e sexta-feira. Legal. O departamento comercial, ele tem os seus outros indicadores. Então, eu como gestor, tenho meus indicadores de gestão, mas eu também faço uma parte comercial. Logo, o meu comercial, eu estou atingido pelos indicadores do meu comercial. Chegar lá no final, os 2 vendedores que estão trabalhando e eu vamos estar numa planilha e nós vamos comparar as performances, não entre pessoas, mas sim de acordo com as metas estabelecidas pela empresa, tá? Porque a comparação também é bem complicada. Bueno, até aqui tudo bem? Se tiver mais... Certo. Sim, sim.
A gente vai mais um pouquinho aqui para conversar um pouquinho sobre uma técnica chamada técnica SMART, tá? O Metas SMART. É um método de definição de metas nos quais se baseia em 5 fatores, tá? Todo mundo tem aquela coisa... todo mundo, digo não, acho que toda generalização ela não pode ser totalmente correta, tá? Porém, o que acontece? Quando a gente tem uma necessidade de ter uma meta, e eu acho que é importante você sempre ter metas, tanto pessoais quanto empresariais. Isso é um fator balizador para você entender se você está fazendo as coisas corretamente, né? Mas para você ter uma possibilidade de fazer isso de forma correta, é bom que você utilize algum tipo de métrica ou você utilize algum tipo de estratégia para gerar a sua meta. Eu utilizo as metas SMART, que é Specified, Mensurable, Actionable, Relevant, Realist, Time Constraint. O que significa isso? Bom, você para gerar uma meta, você tem que ter uma especificação. Ou seja, uma meta tem que ter um objetivo, tá? Então assim, bom, então eu tenho uma meta de faturamento. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é faturar tal valor. Bom, a partir disso, você tem que ser capaz de medir essa meta, ou seja, medir os esforços relacionados para atingimento dessa meta numericamente, tá? Isso é a mensuração, mensurable. A partir disso, essa meta e essa capacidade que ela tem de ser enumerada, ela deve te ajudar a tomar uma ação. Então, assim, não adianta eu botar, eu quero uma meta de 10 milhões de reais faturados em venda de produtos PME. Ok, então ela está especificada, ela é mensurável e ela tem que me ajudar a tomar uma ação. Então significa que a ação específica é treinar os meus vendedores, coordenadores, gerentes a conseguir converter esse tipo de cliente. A minha meta ela tem que ser relevante e realista, né? Ela tem que se ajudar o negócio para o próximo nível e não ser olhada como uma coisa inatingível, tá? Então é muito importante que, por exemplo, nesse processo de relevância e realismo, você tenha dados pregressos. E a partir disso você tem que ter um timing, ou seja, essa meta pode ser estabelecida uma meta anual, trimestral, mensal. Então, dentro da Inova, da KR, da TKM, eu tenho métricas mensais de faturamento, trimestrais e anuais. Então, isso facilita para eu entender se eu vou atingir, porque se tu tem um primeiro trimestre ruim, significa que quando tu abre o segundo trimestre, você tem que fazer uma ação para atingir as metas do segundo trimestre e recuperar as do primeiro trimestre. Então, isso importa, isso é muito relevante para que você possa estabelecer as visões e estratégias necessárias. E você pode colocar, você que não faz parte da parte gerencial, mas faz parte do comercial, você pode colocar essa técnica dentro das suas metas pessoais de crescimento dentro da empresa. Então você especifica, bom, cara, hoje eu ganho, sei lá, R$ 2.000, hipotético, tá? Eu quero ganhar 10, então eu estou especificando a minha meta ganhar R$ 10.000. Eu tenho que poder mensurar, bom, então eu consegui chegar nos R$ 2.000 em 4 meses. Então, em 4 meses eu tenho que estar em 8, em 4, 5. Então, você vai mensurando, isso gera uma ação para você, para tomada de ação. Então, o que eu não estou fazendo, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso fazer a mais para atingir esse objetivo. A partir disso, poxa, atingir R$ 10.000 é realista? É relevante? Eu já fiz isso? Cara, não é. Mas é mais fácil atingir 6. Então, você bota uma meta especificada 10, meta realista 6. E a partir disso, você bota um prazo trimestral, mensal de crescimento. Isso é bom, porque daí você consegue. Isso mantém você na vibe, entendeu? Você mantém você estimulado, tá? Os principais passos para implementar KPIs, basicamente, você tem que entender o teu modelo de negócio. Vocês entendem? Então, como é que vocês geram valor, qual o processo da sua companhia que precisa para que ela gere resultado, quais as atividades que são fundamentais para que você atinja esse resultado. São pequenas perguntas. A partir da segunda etapa, você tem que associar o primeiro passo. Você começa um planejamento tático, estratégico e operacional.
tática é como eu vou fazer. Estratégico é eu olhar o mapa do território e conseguir entender. Bom, a minha tática é fazer um determinado funil de venda para atingimento de tal mercado. Qual é a estratégia? A estratégia é atingir um público específico com determinados gatilhos e o operacional é a execução. A partir disso, você traça suas métricas e metas. Então, você tem conexão direta com a execução. Ou seja, o KPI, ele serve para monitoramento de execução, tá? Então, à medida que você tem monitoramento de execução, você não mais vai colocar a culpa dos fracassos ou a culpa dos sucessos em locais incorretos, tá bom? Para implementar o KPI, eu utilizo 6 etapas, que é a definição das diretrizes, a determinação das variáveis, a demarcação de indicadores, métricas e metas, obviamente, direcionamento dos indicadores aos responsáveis, obviamente, definição dos prazos, e aí criação dos painéis de gestão, que são onde vão ficar os indicadores, os KPIs. Que daí você vai conseguir entender a partir de objetivos macro, onde a gente tem a definição das diretrizes e a determinação das variáveis, né, e a demarcação dos indicadores. Objetivos macro. A gente vai conseguir os objetivos micro, que é dentro dos processos, a gente vai conseguir melhorar os nossos princípios, execuções, estratégias dentro dos objetivos micro. Bom, esse aqui é um exemplinho de painel de gestão, tá? Quais as iniciativas e diretrizes você adotará para executar o seu planejamento? Quais os caminhos, ações, etc., né, para medir seus resultados? Então, bom, nós temos a iniciativas, quais são as ações, os KPIs, as métricas, as metas, o responsável e o prazo. Essa significa que esse é o único jeito que tem de fazer? Não. Esse é um jeito de documentar, mas você, dentro do seu processo, pode fazer de diversas formas possíveis, que fique atento, que fique bom para você, que você entenda o que você está fazendo, né? Então, a partir disso, nós temos um gap de meta, né? Que serve basicamente como um método da gente alcançar o objetivo que a gente está delimitando. A meta nada mais é que um objetivo, né? O gap é aquilo que está entre... É o caminho, né, que está entre eu e a meta e o atingimento, né? Tanto que a gente usa uma escadinha. Então, bom, você vai ter que estabelecer onde é que você quer chegar, que é a sua meta. Você vai elaborar as metas graduais, ou seja, eu tenho uma meta de esse ano de faturar 10 milhões. Poxa, mas para faturar 10 milhões, eu tenho que faturar 8 milhões, 800 mil por mês. Então, cada degrauzinho vai ser 800 mil por mês. Aí, dentro disso, eu tenho que estruturar os diferentes tipos de ações que eu vou ter que fazer para manter o faturamento de 800 mil. Lembrando que nós temos sazonalidade, né? É aquela coisa da gente dizer, olha, eu quero fazer um gol por minuto, só que tu tem que combinar com outro time também, né? Porque se tu não combinar, tu não faz, né? Então, o ponto é esse, tá? Essa ideia, esse é o conceito, tá? E a gente tem que cuidar uma coisa chamada paralisia de medição, tá? Que o que é? O fenômeno conhecido como paralisia de medição, ele é quando a gente tem a perda de foco, de capacidade de resposta mediante os dados apresentados. Por exemplo, excesso de consumo de dados, ou seja, quando eu tenho muito tempo processando informações e eu tenho menos tempo para tomar uma decisão, ou seja, o processamento das informações ele tem que ser menor do que o tempo que eu levo para tomar uma decisão. Ah, nossa, Rafael, mas o cérebro toma decisões em milissegundos. Sim, mas não é esse tipo de decisão. É decisão baseada em dados, eu tenho que analisar os dados. Então, imagina se eu tomo... Vamos dizer que eu tenho 2 horas, tá? Eu levo 1 hora para processar os dados para que me levam para tomar uma decisão. Quando eu vou ali olhar os dados, analisando aqueles dados, eu levo, 1 hora. Cara, é muito extenuante. E isso implica em erro padrão, tá? Então, a gente não pode ter desperdício de energia na análise. Então, a gente tem que preparar os KPIs, os nossos indicadores, de forma que sejam simples e a gente olhe eles de forma bastante analítica e objetiva, tá? A partir disso, a gente não pode ter excesso, nem falta nem excesso, é o equilíbrio necessário, tá? Para que a gente possa ter pequenas decisões sequenciais que vão gerar chamados de fadiga de decisão, ou seja, a gente tem isso é uma coisa que a gente fala, a gente vê muita gente conversando, principalmente pessoas
profissionais de psicologia. E eu adotei isso para mim e funcionou. Que é o seguinte, existe um limiar de decisões complexas, intermediárias e simples que você pode tomar. Então, geralmente você toma, sei lá, milhões de decisões simples por dia. Desde o momento de posicionar sua xícara, posicionar o seu mouse, pegar o mouse, são pequenas decisões. Mas decisões complexas que implicam basicamente em processamento, como é que a gente diz, em processamento límbico, emocional, você pode tomar 3 ou 4 por dia. Se você toma mais, você fica muito cansado, isso implica em erro. Então hoje, por exemplo, eu tenho muita coisa que eu não decido, mas dentro das minhas empresas. Por quê? Antes eu era centralizador e eu via que quando eu descentralizei, as pessoas passaram a tomar decisões pela empresa, isso facilitou muito a minha vida e a empresa cresceu mais. Então, cuidem nisso, tá? Então, como é que se evita? Você limita a quantidade de informações consumida por dia. Sempre você tem que focar nos mesmos dados, porque cada um terá o seu foco de dados, né? Seus KPIs, seus processos. Tomar suas decisões relevantes, geralmente no começo do dia. Ou seja, você vai analisar os dados, você vai plotar seus processos, e a partir disso, no dia subsequente, você toma a sua decisão. E resista à tentação de analisar os dados pelo seu time. Ou seja, a gente tem uma tendência a querer analisar os dados de outro setor. Às vezes eu tenho isso também. E eu tenho evitado. Porque daí eu trago isso, o gestor do setor vai trazer junto comigo os dados do meu, a gente vai unir e aí a gente vai conseguir tomar uma decisão. Aqui eu tenho alguns KPIs que eu trouxe para exemplificar. Por exemplo, de varejo, né, que é geral. Por exemplo, então, a quantidade de clientes, visitas por dia, transações de vendas, ticket médio, né, peças por atendimento, ou margens unitárias, porcentagem de retorno, giro de estoque, ruptura, indicadores de indústria, porque eu também dei um exemplo, taxa de ocupação, custo por hora máquina, perdas, downtime, índices, etc. Não é o caso de vocês de indústria. E indicadores financeiros, faturamento, margem bruta, margem de contribuição, nível de OPEX, EBITDA, lucro líquido, geração de caixa operacional, giro financeiro. São alguns KPIs que são importantes. Alguns que podem ser úteis para você também. E basicamente era isso que eu havia preparado para a gente conversar hoje, tá? E agora eu vou abrir para perguntas tanto na parte do chat quanto na parte que vocês abrem o microfone e perguntam para mim. Vamos lá, pessoal, tá aberto agora. Em relação aos nossos KPIs que eu te passei, então faz sentido, né? De descobrir a área geográfica, idade, como é que eu posso falar? A região de aceitação de certo plano, por aí vai, né? Cabe, porque isso aí é tática, tá? Tu tá o quê? Tu tá levantando dados táticos para botar uma estratégia de execução em cima. A questão é, você tem que ter um objetivo a partir disso, tá? Então, por exemplo, eu sei quais são os planos que são vendidos em determinadas regiões do Brasil. Eu sei onde colocar uma campanha de marketing que vai surtir efeito. Aí qual é o meu objetivo? O meu objetivo é penetração de mercado. Eu tenho a capacidade de penetrar aquele mercado, atrair aquele potencial cliente para os meus clientes e fazê-los faturar mais. Ou seja, meu objetivo nessa estratégia é quebra de barreira de mercado. Tem que delimitar bem o seu objetivo, a fim de que, quando você vai fazer o seu planejamento, né, de penetração, você não tenha foco difuso, porque vão aparecer dados para você. Por exemplo, eu vou focar no produto, tá? Então eu quero estratégia de penetração de mercado de produto. Vai aparecer dados de consumo. E aí você vai estabelecer também dados de consumo? Não, você quer saber penetração de mercado. Então, dados de consumo, de perfil de pessoas, você vai fazer um estado de dados, você vai fazer uma pesquisa de dados de consumo de produtos, e aí todos os dados associados a estes. E depois você pode plotar os dois para entender qual é a tendência que sai daquilo. Entendeu? Porque se você separa isso em bolhas de conhecimento, em ilhas de conhecimento,
fica mais fácil você estabelecer fatores que vão te levar ao teu objetivo final, que é a tua meta financeira ou meta de penetração. Mas faz todo sentido. Ah, bacana, bacana. Eu faço isso com tecnologia. Então, por exemplo, eu lancei no ano passado, nos últimos 3 anos eu tenho lançado produtos de tecnologia anuais, tá? Eles vão se somando. Então, eu lancei primeiro a capacidade de qualquer pessoa ter uma moeda virtual. Depois eu lancei a segunda etapa, que era qualquer pessoa poderia ter uma venda de cripto, uma exchange, um banco digital. E a terceira etapa hoje, que qualquer pessoa pode ter um trabalho de custódia de cripto oferecendo para seus clientes, tá? Que é uma empresa que eu tenho, que é a KR Tecnologia, que aqui está na tela, aqui tem o casinho ali. Então, por que eu faço isso? Então, essa estratégia de penetração de mercado é exatamente para eu nortear e conseguir rodear este mercado de produtos que são necessários, teoricamente, porém, que eu sei que tem um baixo consumo. Então, eu tenho 2 objetivos: saturar a demanda e aumentar o consumo. Entendeu? É o que a Coca-Cola faz, etc. Fique à vontade, pessoal. Podem perguntar. Nós temos aí mais 5, 10 minutinhos, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. E depois eu quero fazer uma finalização e aí a gente pode concluir. E eu vou enviar a apresentação para vocês. E depois também envio a gravação. Por gentileza, perguntem. Nós temos aqui hoje, para documentar, Aline, Alana, Cleide, Diego, Franklin, Ingrid, Juliana, Caleb, Cleitiane, Letícia, Lohane, Matheus, Sabrina, Emily. Temos um segundo Caleb, parece, ou é o mesmo, e Matheus Couto. Fiquem à vontade, pessoal, perguntem pelo chat, caso não queiram se identificar, tá? Tranquilo, por gentileza. Quer falar no microfone? Pode perguntar no chat, ou então tu pode falar aqui. Não temos dúvidas. Ok. Bom, então, primeiramente, desculpe um atraso, me atrasei numa reunião anterior, tá? Esse horário das 14 horas, eu até solicito a vocês que a gente puder fazer isso mais perto do fim da tarde. Geralmente, todas as agendas que eu tenho são do meio da manhã até 1 hora, 2, assim. Então, assim, o que eu até sugiro que possa ser, assim, 16, né, 15h30, assim, porque deve ficar... porque geralmente acontece, tá? De uma reunião se estender e aí é um saco a gente sendo delicado e concluir ela prematuramente, tá? Mas eu peço desculpa pelo atraso. O segundo ponto é nossa próxima etapa, nosso próximo treinamento, eu vou conversar com você sobre algo que eu implemento com bastante maestria já faz algum tempo, que chama-se gatilhos mentais. E eu vou ensinar vocês a partir disso. Todo mundo fala de gatilhos mentais, mas eu vou falar de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais prática, a fim de vocês conseguirem trazer isso para a prática de vocês, no WhatsApp, nos e-mails, até na ligação telefônica. Eu vou trabalhar os gatilhos mentais sob a forma de você construir um ecossistema que consiga permitir que o cliente seja impactado pelo gatilho mental, tá bom? Então é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Essa aula vai estar disponível provavelmente até amanhã e eu já vou solicitar que seja enviado a apresentação, tá? Eu fico à disposição, vocês têm contatos da nossa equipe, o meu também. Vocês podem me chamar no WhatsApp caso tenham algum tipo de dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi excelente poder estar com vocês pela última hora. E um beijo e até espero que a semana que vem para a gente conversar um pouquinho mais sobre alguns processos, tá bom? Muito obrigado. E tenha uma Valeu, Rafael. excelente Obrigado. Foi semana. top demais. Obrigado, queridos. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Até mais.